Sejam muito bem-vindos ao canal Espiral Inversa. Informação baseada em fatos reais, imparcial e não dogmática. Ajude-nos a manter o canal, inscreva-se, faça um like, ative o sininho de notificações, compartilhe. É muito importante para nós, ficamos gratos. As doenças não existem. O que realmente faz você ficar doente? Saiba o que escondem de você. Recuando ao passado. Imagine um momento em que as pessoas morreram ou sofreram infecções agudas incuráveis. Imagine um tempo antes dos antibióticos. Imagine, por exemplo, que uma garganta inflamada causava insuficiência cardíaca quando os membros eram amputados por causa de uma ferida infectada, etc. Essas ocorrências comuns parecem inimagináveis agora. No entanto, esse é exatamente o estado da medicina atual, pois enfrentamos um tsunami de doenças crônicas relacionadas ao estilo de vida. Essas doenças são eminentemente evitáveis e tratáveis, e atualmente, todos os anos, matam 2 vezes mais pessoas no mundo do que as doenças infecciosas. À medida que inventamos novos medicamentos e procedimentos, as doenças crônicas continuam a aumentar. À medida que os países em desenvolvimento adotam o pior de nossa comida e cultura, doenças cardíacas, diabetes, câncer, doenças autoimunes, distúrbios digestivos, demência, alergias, asma, artrite, depressão, autismo, doença de Parkinson, problemas hormonais e muito mais, causam sofrimento sem fim. Claramente, o que estão fazendo não está funcionando. Precisamos de um paradigma diferente, de um modelo diferente de diagnóstico e tratamento de doenças que possam corresponder e vencer essa nova epidemia de doenças crônicas. No atual modelo médico convencional, foi construído para tratar doenças agudas, doenças que vencemos principalmente. Encontram um único agente para a doença, um micróbio. E descobrem um único agente para tratá-lo, antibióticos. O resto da história da medicina é a busca de um santo graal, uma pílula para todos os males. Essa abordagem falhou e continuará falhando. O fracasso da medicina em resolver nossa crise de saúde estabelece um novo mapa para entender e tratar doenças. Uma mudança de paradigma fundamental, da medicina por sintoma, para a medicina por causa, da medicina por doença, para a medicina por sistema, da medicina por órgão para a medicina por organismo. Entretanto, continuam alimentando as pessoas com informações falsas, favorecendo apenas a indústria farmacêutica. A doença é um ídolo falso. Não existe, pelo menos, não da maneira que pensamos. Os nomes que damos à doença são úteis para encontrar a medicação certa, mas não para realmente chegar à causa raiz, ou criar uma resposta de cura. As doenças tal como as encaramos hoje, é o resultado de crenças, conceitos e preconceitos. Toda a dor e distúrbio em nosso corpo é causada pelo acúmulo de toxinas em nosso corpo. As toxinas são ácidas, o que significa que podem queimar tecidos e interferir no bom funcionamento dos órgãos do corpo. Então, tudo que um médico chama de doença é basicamente um acúmulo de toxinas e resíduos em seu corpo. Para se curar, você precisa se livrar de todo esse desperdício, desintoxicar-se. Em exemplo, a maneira mais fácil de eliminar toxinas do corpo é parar de consumir alimentos ácidos, que são basicamente todos os alimentos processados, laticínios e produtos de origem animal, que também estimulam bebidas com muito açúcar. Um corpo saudável funciona melhor em um estado alcalino.
Não existe frio, apenas a ausência de calor. Escuridão é a ausência de luz. Uma doença é a coleção de sinais e sintomas que surgem quando o corpo não está funcionando adequadamente. Nesse sentido, uma doença é simplesmente a ausência de saúde ideal. Na abordagem da medicina, ensina que para todas as doenças, existe um tratamento, geralmente um medicamento. Isso favorece um malfadado conceito, que os distúrbios são encarados como doenças, e exige tratamento médico, na verdade um comportamento adequado dos nossos hábitos, evita e elimina as chamadas doenças, que não são nada mais que distúrbios, excluindo infecções e traumas. A maior parte das doenças hoje é evitável e até reversível. Podemos afirmar que para a maioria das doenças, existe uma causa, e se você remover ou reparar a causa, a doença desaparecerá. Temos pílulas para tudo, mas essas pílulas raramente param ou revertem o curso da doença, ou tratam realmente, o que tem levado a inúmeras reclamações por parte dos pacientes. Um exemplo. Considere um paciente que apresenta sintomas de tristeza, desesperança, insônia, perda de libido e falta de interesse nas atividades diárias. Dizer a esse paciente que ele ou ela tem depressão não é útil. Depressão não é a causa desses sintomas. É o nome que damos às pessoas que as compartilham. Em seguida, tratamos com um antidepressivo, que funciona apenas um pouco melhor que o acaso. Na realidade, as causas para os mesmos sintomas, para pessoas com a mesma doença, podem variar bastante. A verdadeira causa da depressão pode ser um intestino permeável, causado pelo glúten, que ativa o sistema imunológico, produzindo anticorpos contra a tireoide, levando a baixa função tireoidiana e a depressão. Você sabia que existe uma diferença entre doença e desordem? De qualquer forma, sabemos que se o pensamento de ambas, a condição assusta. Qualquer um se sentiria da mesma maneira. Mas, por uma questão de conhecimento, descobrir as diferenças será útil. E você não precisa estar na profissão médica para saber ou desejar conhecer as diferenças. Quais são as principais diferenças existentes entre doença e desordem? Muitas coisas diferenciam doença de um distúrbio. Portanto, a resposta é mais do que apenas uma definição simples. No entanto, ambas as condições podem afetar a qualidade de vida de alguém. Elas também podem levar à morte, se não forem tratados adequadamente. A doença é um produto de um vírus ou bactéria. No entanto, um distúrbio pode ser devido a anormalidades, desordem física, distúrbio mental, transtorno emocional, desordem genética, transtorno comportamental, desordem estrutural, etc. Quando surgem os problemas das doenças mais mortais, a mente da maioria das pessoas se concentra em doenças que agem rapidamente e também são incuráveis. Pelo menos, as doenças que fazem as manchetes. E o mais intrigante, sobre essas doenças listadas como as principais causas de morte, é que os humanos podem impedir que elas aconteçam. Em exemplo, as chamadas doenças das artérias coronárias, ou cardiopatias isquêmicas. É uma daquelas doenças que não chegam às manchetes como seria de esperar. Mas é uma das doenças mais mortais do mundo, com milhões de vidas a cada ano. A doença ocorre quando os vasos sanguíneos, que transportam sangue para o coração, se tornam estreitos. E quando não tratada, ou não tratada adequadamente, pode levar a dor no peito, e insuficiência cardíaca. Os fatores de risco incluem colesterol alto, fumando cigarros, pressão alta, diabetes, estar acima do peso, e história familiar da doença. Como prevenir? Exercício regularmente, evitar fumar cigarros, manter um peso saudável e níveis de colesterol
Mas uma coisa que você deve saber é que pode prevenir doenças que reivindicam milhões de vidas a cada ano. Apenas crie o hábito de comer saudavelmente, levar um estilo de vida saudável, exercitar-se regularmente e fazer outras coisas que promovam a boa saúde. Em síntese, na grande maioria das chamadas doenças, na realidade são distúrbios que podem ser tratados sem uso de medicamentos e têm cura com terapias não invasivas. Muitos destes distúrbios podem ser evitados apenas mudando os velhos hábitos, uma cuidada alimentação, não praticar sedentarismo e outros comportamentos nefastos à saúde. Torna-se mais fácil chamar distúrbios de doenças e usar o medicamento, porque as pessoas querem resultados rápidos. Porém, o uso de medicamentos em distúrbios só faz o alívio sintomático do sintoma, não trata nem cura. O mais grave é que as pessoas se tornam dependentes de medicamentos, e a indústria farmacêutica agradece. Damos um exemplo como as pessoas são iludidas. Imagine uma criança que nasce gaga. O que acontece você sabe, a solução é um terapeuta da fala. Mas essa criança cresce, torna-se jovem depois adulto, e continua com gaguez. Então a terapia não funcionou. E nunca vai funcionar, porque a origem da gaguez é um distúrbio no músculo auditivo. Tudo que não se ouve não se pode repetir. A solução para esse problema é um treinamento do ouvido para escutar todas as faixas de frequência audíveis por qualquer ser humano saudável, entre outros procedimentos complementares. Se você está cansado do mundo da medicina centrado na doença e prefere procurar a fonte subjacente dos sintomas, ou até reverter o curso da doença, considere a abordagem da medicina funcional. A medicina funcional analisa os principais sistemas que permitem que o corpo funcione corretamente. Isso significa olhar atentamente para os alicerces de uma ótima saúde, incluindo hormônios, saúde digestiva, função imunológica, status de nutrientes e genética. Pode-se verificar alergias, infecções crônicas, ou biotoxinas, acúmulo de toxinas ambientais ou metais pesados, desintoxicação, ou vias de energia celular. Uma abordagem da medicina funcional coloca os fatores do estilo de vida na vanguarda das terapias. Abordar dieta, exercício e sono é absolutamente crítico. Considerar estressores, relações sociais é frequentemente outro passo no processo de cura. Praticar medicina funcional é mais difícil do que prescrever uma pílula, tanto para o médico quanto para o paciente. Requer que os pacientes abordem honestamente os fatores do estilo de vida, que podem ser a principal causa do complexo da doença. É um processo que leva tempo e esforço, mas chegar ao fundo de um problema leva menos custos a longo prazo. E principalmente, dá um paciente mais saudável e feliz. Muitas vezes, existem causas únicas ou múltiplas para uma infinidade de sintomas, e encontrar a causa raiz está no coração da medicina funcional.